Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje fala sobre memórias de vidas passadas. E é com o Dr. Alexander Moreira, um cara fora de série. Não vi esse vídeo ainda, então vem comigo. E sobre crianças que relatam visões, memórias, tem um caso bem famoso que é do James Leninger, que ele tinha lembranças de quando ele era um piloto da Segunda Guerra Mundial, que também chamava James. Ele fazia os desenhos lá do avião, né, lutando contra os caças japoneses. Famoso caso James. O que você tem de informação sobre esse tipo de fenômeno? Então, de crianças que têm essas memórias ou habilidades assim inimagináveis, por exemplo, de tocar piano, de desenhar, ou de pintar, mesmo sem terem tido todo o ensino necessário para isso. Isso, então, esses nós chamamos de, alguns chamam de casos sugestivos de reencarnação, que são crianças, e isso é um outro dado importante também. Mais uma vez, isso acontece em todo o mundo, tá? Há estudos mostrando que há crianças em todo o mundo, independente também de crença, da família, etc. e tal. Hoje em dia, há mais de 2.500 casos documentados cientificamente sobre isso, que foram pesquisados academicamente, tá certo? O que é o padrão? Nós publicamos, inclusive, um artigo recente revisando isso, também tem um capítulo aí no livro sobre isso. Basicamente é o seguinte, a criança, assim que ela começa a falar, em torno de uns 2 anos de idade, ela começa a falar de uma alegada vida passada. Isso é interessante. Ah, mas a criança fantasia mesmo, criança foi lá que é rainha, que foi rei, que foi não sei o que lá. Isso é muito interessante. A criança começa a falar em torno de 2 anos de idade e quase nunca é que ela foi rei, rainha, poderosa. Quase sempre são vidas muito triviais, muito comuns e pior, vidas traumáticas muitas vezes. Então a criança começa a falar com 2, 3 anos, começa a falar que teve uma outra vida, começa a falar um outro nome, uma outra profissão. E mais, ela começa, muitas vezes ela descreve o modo que ela teria morrido, e ela tem umas reações emocionais compatíveis com isso. Então, por exemplo, sei lá, a criança refere que morreu afogada e a criança tem muito pavor de água, tem uma fobia de água, por exemplo. Isso acontece. Eu vou contar um caso para vocês que ilustra bem isso. Também está no livro, é o caso da Purnima. Quem investigou esse caso foi Erlendur Haraldsson, professor titular de psicologia da Universidade da Islândia, na Europa. Ele faleceu recentemente, ele estudou esse caso no Sri Lanka. A Purnima, aconteceu o seguinte, ela, muito pequena, ela teve um acidente, um atropelamento perto da casa deles, da família da Purnima, e a pessoa morreu. A Purnima não conhecia o caso, não viu nada, mas ouviu falar a conversa. Ela teve uma reação emocional muito intensa. Nossa, quem atropela os outros é malvado, né, mãe? Que coisa horrível. Os pais acharam estranho, uma reação muito exagerada da criança para aquele assunto. Tudo bem, assim ficou. Um tempo depois, estava passando na televisão um templo, Kelania, que é um templo famoso lá no Sri Lanka, e ela começou a falar, que ela já morou ali. E começou a contar que atrás daquele templo tem um rio, e que ela morava atrás desse rio. E que ela fazia incenso. Ela fazia incenso ainda falava a marca Ambika e Geta Pitya. A mãe achou que ela estava viajando, porque não existiam essas marcas de incenso onde eles trabalhavam, onde eles moravam. E Geta Pitya era o nome de uma loja ali perto. Ela falou, deve estar confundindo isso tudo. Fazia incenso de marca Ambika e Geta Pitya. Ela estava indo de bicicleta vender incenso no templo e ela morreu atropelada porque um carro grande bateu nela. Isso foi as informações, teve mais coisa, mas isso é o geral. Eles vão investigar esse caso, e sendo que eles moravam muitos quilômetros de distância dessa região. Foram investigar, foram até o templo, descobriram que atrás do templo tinha um rio, e descobriram um fazedor de incenso que morava atrás do rio. E foram conversar com esse fazedor de incenso, e esse fazedor de incenso tinha um sócio dele que fazia incenso com ele. E adivinha a marca do incenso? Ambika e Geta Pitya. Quando mostraram para a menina a caixinha do incenso, ela falou, mas vocês mudaram a caixa, não era essa a caixa não. E de fato tinham mudado. E esse amigo, fazedor de incenso do que estava vivo, estava indo de bicicleta, vender incenso no templo e foi atropelado por um caminhão.
Exatamente como a menina comentou. E mais, eles conseguiram ter o laudo de necrópsia do fazedor de incenso. Localizaram. O fazedor de incenso morreu, a roda do caminhão passou nessa direção sobre o tórax do paciente. E o paciente morreu por fratura das costelas que perfuraram o baço, o pulmão e o fígado. E essa menina, ela tinha uma marca de nascença. Umas manchas brancas, desde que nasceu aqui, exatamente sobre a área da lesão fatal do fazedor de incenso, o que é outra característica. É bastante comum as crianças nascerem com marcas ou defeitos de nascença que são compatíveis com a lesão fatal da alegada personalidade anterior. Você entende como é que isso não pode ser mera coincidência? Isso são comprovações de que de fato existe vidas passadas e que a gente renasce de tempos em tempos. Agora, nesses casos de criança, não sei se o Alexandre vai comentar isso, mas assim, nos casos mais sérios, nesses que têm grandes memórias, você não tem um grande período de tempo entre uma vida e outra. As pessoas, as consciências renascem muito rápido. Rápido assim, poucos anos. Então veja, para esse vendedor ter falecido assim e ter renascido depois, e foi um intervalo curto, tanto que se encontrou provas, as pessoas que estavam lá, entendeu? Há uma suspeita de que esse renascimento muito rápido é que cause justamente essa memória retrocognitiva, quer dizer, essa memória de vida passada, e também tragam essas cicatrizes de vidas anteriores. Justamente porque não teve tempo daquele ser ainda se reajustar, e esse renascimento trouxe esse tipo de ocorrência. Tá? Então, renascimentos rápidos sempre estão envolvidos com esses casos de crianças. No final das contas, essa menina tinha feito em torno de 20 afirmações, 14 eram precisas, e não são coisas aleatórias, triviais, como nós já falamos, a marca de nascença, a marca do incenso, aonde morava, o modo que morreu, etc, etc. E mais a própria marca, e mais a reação emocional. E você entende a reação emocional desequilibrada daquela criança, ou exagerada daquela criança, sobre um atropelamento, que seria compatível com o acidente fatal da alegada personalidade anterior. Então, esses casos, hoje em dia, são muito bem estudados, né? Há casos documentados em todos os continentes realizados, em vários grupos religiosos, inclusive, embora é mais fácil de você encontrar em famílias ou em países reencarnacionistas. Mas a dúvida é mais comum em países reencarnacionistas ou as pessoas suprimem menos e permitem que o caso circule? Isso a gente não sabe ainda. Então, mas esse é um exemplo, então, mais uma vez, no caso da Purnima, de continuidade, de caráter e de memória. Quer dizer, traços, e às vezes também acontece, a criança desde pequena, ela começa às vezes a ter hábitos de brincadeira que são compatíveis. Por exemplo, a gente teve um caso que a gente investigou, também nós investigamos no Brasil, 400 pessoas no Brasil que alegavam memória de vidas passadas. Foi um doutorado da Sandra Maciel que a gente orientou, e o Luca Moraes investigou crianças. E uma dessas crianças, por exemplo, foi um caso que a gente publicou, inclusive academicamente, também, essa criança, supostamente, ela tinha uma memória que seria de um tio-avô, tá certo? E esse tio-avô, ele era engenheiro mecânico, mexia muito com caminhão e tudo. E essa criança, entre múltiplas coisas, ela tinha uma brincadeira muito grande de ser mecânico. Sempre brincava, virava o velocípede de cabeça para baixo, que tinha que consertar, etc, etc. E fora outros traços de personalidade, de comportamento que essa criança tinha, que eram compatíveis também. Então, esses são exemplos também muito estudados hoje em dia, do ponto de vista acadêmico, sobre a possibilidade da sobrevivência da consciência e dessa possibilidade de reencarnação. No caso da Purnima, as datas de morte, nascimento, qual foi o intervalo, então, em que esse menino, que era o que fazia incenso, morreu atropelado? Eu acho que foi 6 anos, eu não tenho certeza, mas é algo mais ou menos nesse sentido. Isso é um dado interessante, os tempos não são longos. Isso. Tá? Esses casos são curtos,
não são muito prolongados, não. É em torno por aí 5, às vezes 1 ano, 5 anos, 10 anos, é mais ou menos por aí. Então o menino lá, vamos considerar, que fazia incenso, morreu há 6 anos atrás, aí nasceu a menina já com as memórias bem vívidas. Isso. De quando ela era esse fazedor de incenso. Isso, então. Exatamente. Tá, muito legal. É porque isso é interessante para a gente avaliar esse período entre vidas. Isso. Né, entre uma reencarnação. Às vezes falam que são... Muitos anos, às vezes 100 anos. Né? Que a pessoa... não, mas aí que tá a questão, olha só. Na média demora muito. Ó, não tem uma estatística certa, mas só para vocês terem uma ideia, até porque a fila é longa de gente para renascer, tem muito mais ser extrafísico do que gente humana, mas pensa o seguinte, para ficar mais fácil, estima-se que se uma pessoa viveu 50 anos aqui, ela fique mais ou menos 50 anos no período intermissivo, ou seja, no período entre vidas, para poder renascer, entendeu? Mas isso é uma média, tá longe de ser real. Tem gente que morre com 30 anos aqui, fica 120 para renascer. Agora, o mais raro é o renascimento curto, porque sempre digo e repito, renascimento é um processo. Não é assim como trocar de roupa, não é como fazer uma viagem para outro país, não. É um processo até íntimo, tem uma série de coisas que, portanto, a exceção é o renascimento rápido. A gente sabe que não é o habitual as pessoas lembrarem. Sim, claro. Então, esses casos de alegadas memórias são a exceção. Isso. Será que esses casos representam a maioria ou será que eles são casos específicos? Talvez. Tanto é que outro dado importante. De modo geral, não tem muito tempo o óbito e é mais da metade são mortes violentas. Será que morte violenta e há pouco tempo é um fator que possibilita a emergência dessas memórias? Antes de continuar o relato, é com grande satisfação que anuncio o lançamento do curso EFC, Experiência Fora do Corpo, onde eu te ensino do início até o final como você ter as suas próprias experiências fora do corpo, sem precisar de EQM, sem precisar ter um acidente por trás, de forma totalmente segura. E esse curso conta com 2 módulos. O primeiro deles é o módulo completo, onde você assiste às aulas ao vivo comigo, as 20 aulas, e sendo 2 aulas por semana. E a novidade é que nós temos o módulo expresso. No módulo expresso você tem as 75% de aulas, das mais importantes, quer dizer, das 20 aulas do completo você vai ter 15 aulas, mas o curso é gravado para você assistir no seu tempo. Então, o ao vivo vai durar 2 meses e pouco, o gravado você vai assistir no seu ritmo, na hora que você quiser. Depende de como você tem interesse. Dê uma olhada no primeiro comentário aqui desse vídeo. Nesse primeiro comentário fixado, tem o primeiro link, vai te direcionar para que você possa se inscrever na turma que mais vai poder se adequar a você. Essa é a grande chance de você ter as próprias experiências e num curso onde eu apresento os principais autores do tema, onde eu te apresento o suprassumo para você ter experiências magníficas. Então, se inscreva o quanto antes. E aquela questão, tem algum estudo sobre isso de que crianças que já nascem com uma doença, tem alguma coisa sobre isso? A pessoa acabou de... já tem um câncer horroroso, aí todo mundo, meu Deus, será que foi de vidas passadas? Ou é uma loteria do azar, que, caiu uma coisa sobre uma criança? Então, do ponto de vista científico, o que a gente tem são esses casos, o que dá para estudar são esses casos de criança que lembra, né, de uma alegada da vida passada, e que você consegue verificar, porque essa é a questão. Tem crianças que alegam lembrar, mas você não consegue localizar a pessoa que bateria com isso. Nós temos casos solucionados. Casos solucionados são aqueles que você encontra uma pessoa que faleceu, que se encaixa muito bem com o caso daquela criança. Tá? Esses são os casos solucionados. É nesse caso que você consegue investigar. E existem desses casos que têm lesões, defeitos congênitos. Essas crianças, algumas nascem com marcas, outros nascem com defeitos congênitos graves, por exemplo, desde sem os dedos, com algum outro defeito no crânio, e que, em muitos desses casos, é compatível essa lesão com a lesão fatal da alegada vida passada.
Existe um livro do Ian Steve chamado Reincarnation in Biology, Reencarnação em Biologia, que são 2 volumes de 1000 e tantas páginas, em que ele estuda mais de 100 casos com muito detalhe. Sim. Um livro publicado academicamente, também, que vale a pena conhecer. Você falou de uma história que é indiana, provavelmente, né? Pelos nomes ali, né? Que você falou. Só antes dele falar dessa questão de indiano ou dos pesquisadores, eu acho muito importante o seguinte: você às vezes fica vendo, poxa, mas será que existe vida após a morte? Será que existe essa transcendência toda? E aí eu faço um convite para você. Dia 8 de abril agora, as datas ainda podem mudar, mas está marcado para 8 de abril de 25, o primeiro curso chamado EFC, Experiência Fora do Corpo. Então, eu comecei a dar aula de experiências fora do corpo em 2003. Só que agora é um curso basicamente pessoal, onde eu pego os maiores autores da história, né, como William Buhlmann, Robert Monroe, Valdo Vieira, Wagner Borges e vários outros que contribuíram para fazer um curso especial para você. Então, se você tem interesse, temos 2 módulos diferenciados. 2 módulos, mas são o mesmo curso. No primeiro módulo, você tem 75% das aulas, as principais aulas, todas gravadas. Então, você vai lá, né, se inscreve, faz seu investimento e já pega as aulas gravadas. É o EFC Expresso, então o curso mais rápido. Caso você queira, são 15 aulas, né, o módulo 1. A segunda aula é o curso completo, são as 20 aulas, que são 100% de aulas, mas todas elas são ao vivo comigo. Então são 2 aulas por semana. Como são 20 aulas, vamos levar aí 2 meses e pouco para completar o curso. Então assim, você vai aplicar técnica na sua casa, sabendo o que fazer, o que não fazer. Tem uma aula chamada Travões Projetivos. Então, o que te trava? O que te impede de ter experiências assim? Uma aula também sobre mentalidade projetiva. Qual que é a parte de como é que você deve pensar de modo correto para ter experiências? E o modo errado também que dificulta o teu processo. Enfim, são aulas com técnicas, preparativos, as dimensões. Olha, você não sabe nada de experiência fora do corpo, você vai poder aprofundar e ter vivências assim riquíssimas. Então, fica no modelo da pessoa. A pessoa fala, Alexandre, eu não tenho paciência, eu quero ir com pressa, eu quero acelerar o meu processo. Então, vai lá no curso Experiência Fora do Corpo Expresso, pega as 15 aulas mais importantes, tudo gravado, assista no teu ritmo. Ou faça 100% de aula comigo. E detalhe, eu não quero participar ao vivo, você vai assistir depois. Perdeu ao vivo, não pôde participar. Quem faz o curso ao vivo vai assistir as aulas também quando quiser. Mas tem a oportunidade de tirar dúvida no ar, tirar dúvida na hora, ir gradualmente experimentando, refletindo e praticando, sabe? Então, tem gente que gosta disso, de ir aos poucos, né, sendo orientado e gradualmente. Então, seja lá qual for o teu perfil, se inscreva. O primeiro link está no comentário aqui. E detalhe, as aulas gravadas são liberadas dia 8 de abril e é o dia também da primeira aula ao vivo. Depois de 8 de abril, qualquer data que você se inscreva, as aulas gravadas já vão ser disponibilizadas automaticamente, tá certo? Confere o primeiro link do comentário aqui e vamos embora de novo pro vídeo. Falou do incenso e tal. É Sri Lanka. Sri Lanka. Então, é perto ali. O pessoal lá no Oriente tem mais facilidade com isso. Aqui no Ocidente, eu acredito que mesmo que estejam vivendo isso, as pessoas meio que têm as suas maiores dúvidas aqui. Não sei se por religiosidade ou talvez... Então, essa é a questão. A gente... A maior parte dos casos descritos são do Oriente, da Ásia, que são culturas reencarnacionistas. Sim. Aí vem a dúvida, mais uma vez. Será que esses casos são mais comuns realmente lá? Ou será que as pessoas aceitam mais e permitem que isso seja falado, né? A gente tem um estudo agora feito no Brasil, a gente acabou de orientar o mestrado Eric Pires, de casos do Brasil que foram documentados pelo Hernani Guimarães Andrade no Brasil nos anos 60, 70, 80. Nós pegamos esses casos que ele investigou e nós acompanhamos essas pessoas agora quase 50 anos depois. Olha só. E vimos o que aconteceu com o adulto que quando criança referiu, porque quase não tem estudo sobre isso. Uhum. De um modo geral, se dizia que com 6 anos a criança não lembra mais. Isso. Hoje a gente sabe que não é bem assim. A criança começa a falar menos disso a partir de 6 anos, mais ou menos, porque ela está mais preocupada com o mundo do dia a dia mesmo. Mas, nesse estudo, quase 50 anos depois, mais ou menos foi assim. 1/3 aproximadamente ainda mantém memórias. Olha só. Daquelas que elas tinham, da legada vida passada. 1/3
não tem memória, mas lembra do que falaram para ele e tal, e 1/3 não lembra absolutamente nada. E a maioria deles referiu que a experiência não foi negativa para eles. Assim, teve uma experiência, não teve um impacto negativo. Alguns falaram que teve impacto positivo, alguns falaram que teve impacto negativo, mas a maioria falou que foi uma experiência neutra para eles, basicamente. É uma área que a gente está estudando, está começando a se estudar. Qual é o impacto disso na vida das pessoas? Muito bom. Tá, então falamos de EQM, falamos de psicografia, falamos de mediunidades diversas, falamos de memórias de vidas passadas. O que mais que tem aqui nos seus objetos de estudo? Deixa eu ver aqui no gráfico. Tem um gráfico aqui no final que fala uma sigla que eu não sei. Aí fala de EQM, mediunidade e CORT. CORT é Case of Reincarnation Type, é casos tipo de reencarnação, que são esses casos. Esse gráfico que você está falando aí é o seguinte, o que a gente está apontando? Que uma série de fenômenos, de observações, de dados das EQMs, das casos de mediunidade, dos casos de reencarnação, sugerem como hipótese mais plausível a hipótese da sobrevivência, ou seja, a explicação mais natural desse conjunto de estudos, a explicação mais natural nos parece, e para muitos outros pesquisadores, como a hipótese da sobrevivência da consciência. Mas a questão é, por que muitas pessoas resistem a essa hipótese? A gente trabalha com isso, com dois bloqueios culturais. São dois, às vezes, dogmatismos. Existe o dogmatismo materialista. A pessoa que tem certeza que só existe matéria, não pode existir consciência e sobrevivência após a morte. Com isso, a pessoa já sabe que não existe e ela nega qualquer coisa. E existe um outro lado, que é o dogmatismo religioso. Pessoas de certos grupos religiosos que também acham que já sabem o que existe efetivamente de vida espiritual, de religiosidade. Qualquer coisa que fuja disso também é negada a priori. Então é muito engraçado que o dogmatismo materialista e o dogmatismo religioso dão as mãos. Por quê? Sim. Os dois, porque acham que já sabem a totalidade da realidade, se negam a investigar e analisar com imparcialidade as evidências. É claro que nem todo mundo que analisa as evidências precisa concluir, como a gente concluiu, que a melhor hipótese é a sobrevivência. E o livro, inclusive, faz isso. A gente não impõe nenhuma perspectiva, a gente faz um panorama das evidências, faz um panorama das hipóteses explicativas e deixamos para o leitor chegar à sua conclusão, embora a gente manifesta a nossa, a gente não impõe nenhuma visão. O que não pode, o que nos tem, são as pessoas terem opiniões muito fechadas sobre o tema, sem nunca terem estudado a fundo as evidências disponíveis. E essa opinião dogmática acontece no meio acadêmico, no meio religioso e na população em geral. Excelente. E assim, quando a gente fala de dogmatismo, é muito difícil, né? Porque uma certa linha cria a verdade absoluta. Olha, essa aqui é a verdade absoluta. Essa é a palavra que vem do céu, é imutável. Porque se cada um mudar uma certa lei, um certo princípio, vira bagunça, né? Então tem a verdade absoluta vinda dos céus. Só que essa verdade nem sempre é coerente com os fatos, com as experiências. Então, quando uma pessoa dessa, que é, por exemplo, evangélica, fala para o pastor, olha, eu saí do meu corpo, eu revi minhas vidas passadas, eu reencontrei meu parente morto, fala um monte de coisa. Até pode comprovar, como próprias crianças ali, não, você fez isso, eu até te vi fora do corpo, você estava fazendo tal coisa. Vão sempre negar. O pastor vai falar, isso não existe, não está na Bíblia. Se bem que tem casos bíblicos de experiência fora do corpo. Isso pode ser um papo para um outro momento. Mas aí ela fala, não, isso não existe vida passada. A Bíblia diz, é vida única. Ou seja lá qual for a linha religiosa, né, que seja uma linha que não admite esses assuntos. Ela sempre vai negar e falar, isso aqui não existe. Então é muito interessante como ele fechou, porque tanto a pessoa materialista, que não existe nada, quanto aquela que tem até uma certa visão, mas que quando é distorcido, quando muda a sua verdade suprema absoluta, fala não, isso aqui é mentira, não existe. E como eu sempre falo, o mais importante é a pessoa ter o seu estado de pertencimento. Porque muitos que têm uma experiência fora do corpo, uma experiência de quase morte, voltam falando, olha, as coisas são diferentes do que me falaram. E agora, o que eu faço? Eu continuo naquele local insatisfeito, com uma linha, com uma visão de mundo que eu não compartilho mais, porque eu mudei pela experiência,
Ou eu saio daquilo e vou brigar, muita gente vai ficar descontente, minha família vai ficar desgostosa, os meus pais não vão gostar de mudar de religião, de sair de uma religião e ter uma linha talvez mais aberta. Esses dilemas compõem a evolução, mas eu sou sempre favorável. Se apesar de ter experiências fora do corpo, você continua, eu quero ser budista ainda, seja budista. Agora, começou a dar desconforto, não é mais meu lugar, tá esquisito, não satisfaz mais, mude. E isso não vai te levar para o inferno, pelo contrário. O inferno ou as dimensões doentias na vida após a morte são estados da consciência. Sabia disso? Quando você morre e se sente mal, deprimido, acabado, é isso que te leva, isso que te arrasta para os locais negativos. E a pessoa fala, poxa, mas eu estava numa religião que era de bem, que segundo me falaram era a verdade absoluta do universo, e de repente essa insatisfação, esse sentimento de não estar bem ali, isso pode me levar para uma dimensão negativa após a morte? Pois é. Eu não quero assustar ninguém. O assunto é muito mais complexo do que um ponto como esse. Mas veja, a autenticidade é um ponto muito valorizado pelos seres de luz, né, os chamados amparadores, guias, mentores. A autenticidade, olha, isso aqui faz bem para mim, isso aqui não faz mal para ninguém. Então eu estou seguindo o meu propósito, o meu instinto evolutivo, se é que a gente pode falar dessa forma, a sua intuição, né, de crescimento, de progresso enquanto nessa escola terrestre. Portanto, essas experiências de memória de vida passada são legais, são interessantes, mas quando a gente analisa o outro, mas o principal e as suas autocomprovações já teve? Você já conseguiu provar para si mesmo que a vida continua além do corpo? Por isso que o convite que eu fiz do curso Experiência Fora do Corpo é importante. Quando você tiver uma experiência, se vendo deitado na cama, por exemplo, ou vendo algo à distância, mas quando você volta para o corpo, você vai lá e comprova, não importa o que o mundo diz, você comprovou, você esteve fora do corpo, viu ou fez algo e ao voltar correu atrás e viu que aquilo era real. Por isso que a ciência, hoje os médicos não admitem, não falam, não afirmam que as experiências de quase morte, que são saídas do corpo forçadas, elas não são alucinação, elas não são delírio, elas não são uma criação da sua cabeça. Porque tem comprovações que são, às vezes, assim, de calar a boca. O paciente vê tal coisa, escuta algo e volta dando tantos detalhes que o médico fala, como é que você conseguiu ver isso? Você estava, naquele momento ali, os aparelhos todos, né? Mentalmente você não estava funcionando, não era para ter memória, não era para ter nada. Como é que nem para alucinar era possível? Como é que você viu isso daqui? Como é que você entendeu esse processo? Então, não é alucinação, mas eu falar, todos os podcasts do mundo falar isso não adianta. O que vale são as suas experiências pessoais. E último convite, caso queira saber de forma resumida, mas também aprofundada o que existe na vida após a morte, temos o curso Vida Após a Vida. São 7 aulas, onde as 3 primeiras são um pouco mais teóricas, mas as 4 finais são de explodir a cabeça, de expandir a consciência. Você fala, caramba, tem tudo isso? Pois é. Então fica mais um convite aí e é isso. Agradeço a sua presença até aqui, desejo um forte abraço a todos, eu sou Alexandre Pereira e curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam e que curtem esse tema, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima, valeu!